Então, aí vai, gente, princípios das dores. Tendo Jesus assentado, isso aí fala sobre o final dos tempos que nós estamos vivendo hoje, gente. Presta atenção, hein? Da boca de Jesus. Os discípulos chegaram até ele em particular lhe pediram, tá vendo? Em particular pediram a Jesus, discípulos. Diz-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda no final dos tempos, tá vendo? Jesus já estava prometendo eles voltar um dia, entendeu? E eles queriam saber quando, como ia ser, tá vendo? Isso daí, gente, não é promessa de agora não, promessa dele mesmo, de Jesus, que ele ia voltar. Então Jesus revelou, cuidado, que ninguém seduza vocês, tá vendo? Quem ficar aqui nessa época que nós estamos sendo seduzido de sair da palavra de Deus. É por isso que nós pecamos quando saímos da palavra de Deus, entendeu? Pode ser qualquer um. E ele está falando com quem? Com os próprios discípulos também. Não saiam da palavra de Deus, porque isso aí, gente, não importa. Jesus pode estar contigo por um momento, mas você saiu, for procurar as coisas do mundo, você sai da palavra de Deus se você está botando tua eternidade em perigo, sua vida eterna. Pois muitos são os que virão o meu nome, os que virão em meu nome, tá vendo? Proclamando, eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas, tá vendo? Os falsos Cristo vão vir em demasia. O Iá vai criar muitos falsos Cristo, até digital, entendeu? Vai ter milagres de impostores, entendeu? Vai ter muitas coisas para atrair, como tem agora os pastores, né? Que diz que é de Deus, que não sei o quê, e quer que tu se meta em política, entendeu? E isso aí, gente, é trabalho do demônio na terra. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, tá vendo? Nós estamos o quê? Nós estamos ouvindo rumores de guerra, não estamos? Entendeu? E nós estamos falando sobre rumores de guerra. Mostra aí, em todo lugar você sabe, se fala sobre guerra. Estamos vivendo esse tempo. Todavia não vos desespereis. Não desesperes, tá vendo? Falou pra gente não ficar desesperado. A gente cristão não fica. A gente tem só que proclamar a palavra dos outros que está acontecendo isso. Quando eu boto muita coisa aqui, eu não estou desesperado com a situação, porque eu sei que Jesus vai cumprir, vai ter o arrebatamento, vai me levar daqui antes do pior, da tribulação. Mas eu tenho que alertar os outros como urgência, entendeu? Como um pedido desesperado, que o tempo está curto. E quando a pessoa não acordar agora, pode perder o arrebatamento. Então, a nossa a palavra para os outros é para acelerar a urgência entendeu? De salvação, não ficar distraído. É como se vier um trem vindo e você tem uma pessoa com um carro parado no meio do trilho, entendeu? Ali conversando, que fala, o trem não está vindo não, vou deixar o carro aqui. Você, sabe que está vindo, não está vindo sim, mas a pessoa não vê o trem está vindo. Ah não, já estou esperando aqui muito tempo, não vai vir trem nenhum não, não, o trem está vindo. Aí pai, né, cara, depois não dá tempo de tirar o carro, entendeu? Porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim, tá vendo? Essas coisas ruins vão acontecer tudo aí, gente, mas não será o fim. É o processo da tribulação, gente, entendeu? É o processo, é muita coisa, muita gente morrendo por muitas situações diferentes. Porquanto nação se levantará contra nação, tá vendo? O reino contra o reino, tá vendo? Haverá fomes e terremotos, olha, em vários lugares. Fome, comida, estão destruindo a comida, a fauna com química, né? Fauna e flora. Não haverá água. Levantará nação contra nação, tá vendo? Reino contra reino. Vai ter muita guerra, gente. Entendeu? E em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores do pai. Apenas, tá vendo? Tá falando apenas. Essas guerras que vão vir agora grandes, vai ser apenas.
Fora as coisas que vão acontecer celestiais, né? A caída de meteoro, terremotos, água, rios secando por causa das tecnologias, não tem água para beber. Vai ter muita coisa, demônios saindo da onde que eles têm que sair. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. Já? Eles vos entregarão para serem afligidos e condenados. Então aqueles cristãos que não foram arrebatados vão ser entregues para as pessoas que vivem aqui, que não aceitam a palavra, aos governos, e vão ser condenados à morte. Sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Está vendo? Jesus está falando. O cara que não vai no arrebatamento, o cristão, perdeu. Ele vai ter que... O cristianismo não vai ser mais bem-vindo aqui, gente. Eles vão querer matar todo cristão, o governo. Não vai ter Bíblia. Você vai ter que encontrar o cristão certo para se reunir com ele e estar com ele. E você vai ter que viver escondido da tua própria religião. Não vai ter liberdade de você dizer que é cristão. Se você vai ser perseguido e morto. É isso que está falando aqui. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão muito também, tá vendo? Até pessoas que dizem cristão que não tem fé vai acabar te entregando teu nome porque vai trabalhar do lado do governo, vai ter espião, gente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muito. Aí o governo vai colocar, o governo do satanista, do Lúcifer, muitos falsos profetas que são os judeus sionistas, os jesuítas são do lado dos católicos, para dizer que isso aqui, que enganarão muitos. Eles vão falar de Deus de uma forma secular, entendeu? Um ensinamento secular que já estão aplicando desde o começo, né? Pedir dinheiro e tudo mais, e que é para isso, para que eles nunca vão meter o dedo de Deus para salvar as pessoas. E por causa da multiplicação e da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Não haverá mais amor, vai tudo esfriar. Por quê? Porque o Espírito Santo, depois de sair daqui, a gente for arrebatar, o Espírito Santo vai sair daqui, gente. As pessoas não vão ter mais o Espírito Santo, que dá um pouco de amor que a gente tem, amor para os filhos, né? Amor para... Isso é amor de Deus, gente, é do Espírito Santo. Amor próximo a alguns, né? Mas quando sai o Espírito Santo, é só ódio que vai acontecer, gente. Só ódio, a pessoa um odiando o outro. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E aquele que conseguir ainda se lembrar da palavra e manter que ele tem que ter amor no mundo que não vai ter amor, esse será salvo, tá vendo? Então ele vai viver aqui um perigo danado, com medo da morte todo o tempo. Sabe qual vai ser acontecer, gente? Vai ser como no tempo de Davi, que ele ficou, depois de ele ter tudo, ele perdeu. Ele ficou sendo de rei, ele veio a ser perseguido pelo próprio filho, entendeu? O Absalão. Por quê? Porque queria matar o próprio pai, e ele não tinha descanso. Ele não tinha descanso, ele tinha que estar mudando de coisa toda para não ser perseguido para o filho dele ser morto. Então assim que vai ser o cristão. E ali naquele processo tem que continuar a pedir a Deus para salvar. Entendeu? Anos assim, anos e anos, gente. Davi, essa é a mesma situação que vai ficar os cristãos depois que forem os cristãos forem arrebatados. Esse que vai ficar a condição aqui dos outros. Espero ter entendido isso. Este evangelho do reino será pregado todo mundo habitado, com testemunho de todas as nações, então chegará ao fim. Tá vendo? Paz de Jesus, gente. Espero ter compreendido esse capítulo da tribulação, da voz de Jesus.